Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Esse é um projeto criado, idealizado pelo KardecTube. Eu sou o Michel Macedo. Nós estamos no 23º estudo desse projeto que pretende analisar a obra Nosso Lar de André Luiz, comparando ela com as 23 obras de Kardec. Nós estamos na introdução desse projeto, ainda não entramos na obra, e estamos na segunda parte da introdução, vendo os critérios para sermos um bom crítico, para que a gente tenha condições de exercer uma boa crítica. E aquilo que Kardec nos orienta como estudar bem, da melhor maneira, a teoria espírita. Nós estamos aprendendo como se estuda uma teoria e, no caso, a teoria espírita, a ciência espírita. Nós estamos refletindo sobre um texto curto, mas muito rico e importante, que está na introdução ao estudo da doutrina espírita, no início da obra O Livro dos Espíritos, o item 8. Esse item 8, Kardec se dedica a nos dar orientações de como que a gente estuda e como que a gente deve estudar o Espiritismo. Nós já vimos aí dois parágrafos muito importantes desse texto, do item 8, e agora a gente vai ver o último. Vamos ver Kardec tratando e encerrando esse assunto. Então vamos ler o que diz Kardec, abre aspas. Dissemos que os espíritos superiores somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as em que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem? Será respondida, mas por quem? Acontece como se a um bando de levianos que estejam a divertir-se propusesseis essas questões, que é a alma, que é a morte, e outras tão recreativas quanto essas. Se quereis respostas sérias, haveis de comportar-vos com toda a seriedade, na mais ampla acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. Só assim obtereis grandes coisas. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Então percebam que Kardec vai concluir essas orientações de como estudar, agora falando dos espíritos, daquilo que a gente precisa ter para que os espíritos superiores nos acompanhem, nos auxiliem. Já que a gente vai perceber, vai aprender com as obras espíritas de Kardec, que os professores, aqueles que vão nos dar as orientações e nos ensinar o Espiritismo, vão ser os espíritos superiores. Lembrando que Kardec vai deixar muito claro o que são os espíritos superiores na escala espírita, lá nas questões 100 e seguintes do próprio Livro dos Espíritos. O conceito, a ideia do que é um espírito superior para Kardec, para o Espiritismo. A gente vai ver que há uma noção que os espíritos superiores são aqueles que estão na segunda ordem e na primeira. E os espíritos inferiores são os que estão na terceira ordem dessa escala espírita. A gente vai descobrir isso estudando a escala espírita, não é nosso objetivo aqui, mas deixando muito claro
que os espíritos no estudo do espiritismo participam, são os melhores professores, esses espíritos superiores, e como a gente está dizendo, não são quaisquer espíritos. Isso é muito importante a gente ter em mente. Não basta simplesmente ter a mediunidade e estudar com os espíritos. É preciso escolher os espíritos certos para estudar o espiritismo. E também para tratar das nossas questões particulares, morais, as nossas conversas particulares com os espíritos. A gente tem que saber com quem a gente está tratando. Então há 2 pontos aqui que eu quero chamar a atenção. O primeiro é que os espíritos estão no jogo, estão participando, eles devem participar do estudo. Algo que se tornou muito raro hoje no nosso movimento espírita, infelizmente. A gente parou de trazer os espíritos para estudar conosco. A gente faz um espiritismo sem os espíritos, o que é um grave erro que o movimento espírita cometeu. A gente tirou da jogada, a gente tirou do processo, para usar uma palavra mais séria, os espíritos. Sendo que a doutrina é dos espíritos. Então muitas pessoas acham e pensam e apregoam no movimento espírita que, bom, os espíritos participaram lá no início, com Kardec. Agora a gente não precisa mais. Isso é um erro, uma falácia. Os espíritos têm que participar, têm que estar nesse processo para nos auxiliar, porque os espíritos superiores vão ser quem melhor vai nos orientar para aprender as questões do espiritismo, da vida espiritual, das questões morais. Então esse é o primeiro erro, a gente tirou os espíritos, porque a gente acabou com a comunicação, com a evocação dos espíritos. O próprio movimento espírita, que prega que a vida continua, que os espíritos existem, que a comunicação é possível, o próprio movimento espírita acabou com isso. Então a gente tem que retomar isso. E a gente sabe, aqui não é o local onde a gente vai desdobrar o assunto, mas a gente sabe que muito disso veio desses próprios espíritos que a gente está analisando. Veio do André Luiz e do seu orientador maior, o Emmanuel. Eles tinham essa ideia, o Emmanuel vai deixar isso muito claro nos seus escritos, de não aconselhar a evocação, contrariando Kardec, dando argumentos falsos. Os argumentos que o Emmanuel dá contra a evocação são falsos, além de equivocados. E a gente vai ver que a Federação Espírita Brasileira adotou essas ideias e até hoje prega essas ideias. Ela tenta fazer um espiritismo sem os espíritos. A reunião mediúnica passou a ser restrita somente dentro da casa espírita e com o objetivo de ajudar espíritos sofredores ou obsessores. Então a gente tirou a evocação tanto dos entes queridos, dos amigos, em casa, na intimidade, a gente acabou com isso, e também a gente tirou a evocação dos espíritos superiores, deixando uma ideia de que só pessoas privilegiadas, missionárias, evoluídas, têm condições de fazer isso. Tudo isso é falso. A gente não está estudando isso agora, a gente só está afirmando, mas aquele que estudar profundamente, não precisa nem ser profundamente, basta um estudo, inclusive básico, das obras de Kardec, a gente vai ver que essa tese não se sustenta, ela é falsa. Mas foi aqui o movimento espírita, infelizmente, por não seguir, não estudar, não conhecer Kardec, adotou. Então esse é o primeiro ponto, trazer os espíritos, como ele está colocando aqui. Notem que ele vincula a ideia de estudo à ideia dos espíritos que vão nos acompanhar. E aí vem o segundo ponto. Não basta simplesmente ser qualquer espírito, como a gente havia dito. Tem que ser os espíritos superiores. E eu alertei aqui que o critério de espírito superior vai ser a gente vai usar para definir o espírito superior a escala espírita que o espiritismo oferece.
Então esse também foi um outro erro do movimento espírita. A gente trocou o estudo e o ensinamento do espiritismo, a gente trocou os espíritos superiores que nós tínhamos por outros espíritos de menor qualidade, espíritos inferiores, tão limitados quanto nós. Lembra muito a fala evangélica, né? Cegos guiando outros cegos. A gente, ao seguir espíritos inferiores, eles têm as mesmas limitações que nós, porque nós somos espíritos inferiores. Então a gente vai aprender muito pouco. E além de aprender muito pouco, de maneira limitada, a gente vai estar sujeito a erros, equívocos, mentiras. Então, ao escolher espíritos inferiores para nos guiar como professores, a gente também cometeu um outro erro. A gente tem que escolher os espíritos superiores. Então, no século XX, a gente abandonou Kardec e os espíritos que o acompanhavam, esses espíritos superiores. Então, a gente tinha o espírito de verdade, a gente tinha o próprio Kardec, a gente tinha São Luís, a gente tinha Santo Agostinho, a gente tinha Erasto, a gente tinha Fenelon, a gente tinha Sócrates, a gente tinha São Vicente, a gente tinha o espírito Paulo, o São Paulo, o Paulo de Tarso. Estou citando aqui vários que me vêm à memória. Grandes espíritos que se mostraram superiores não só porque assinavam um nome, mas pela profundidade, lógica, coerência dos seus ensinamentos. A gente trocou esses espíritos, abandonou eles. E a gente trocou eles por quem? Por Leon Denis, por Gabriel Delany, por... Aqui, tratando do Brasil, a gente pegou Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Camilo, Manuel Filomeno de Miranda. Dos encarnados, a gente pegou Divaldo Franco. Então a gente trocou. A gente trocou um time de primeira grandeza por espíritos, e nós não estamos dizendo que são espíritos maus, mal intencionados, não, não. A gente está falando em termos de escala espírita, a capacidade do espírito. E para as pessoas não acharem que a gente está falando somente dos outros, é a mesma coisa se alguém usasse nós como referência para aprender espiritismo. A gente tem repetido isso para as pessoas entenderem, que a gente inclusive se coloca nisso. Nós somos espíritos inferiores, espíritos de terceira ordem. A gente não tem capacidade e a mesma qualidade desses espíritos superiores para ensinar espiritismo, para ensinar moral, para dar orientações. Por isso que o máximo que a gente faz é fazer algumas reflexões, que a gente já disse que são limitadas, mas fazer com que quem nos assista vá para Kardec, vá para esses espíritos. Então é muito importante escolher os espíritos certos. Então, e ele diz, os espíritos superiores somente, eu sempre chamo a atenção, vocês já estão acostumados, para essas palavras importantíssimas que Kardec coloca. E que a gente tem que prestar atenção e levar a sério. Ele está dizendo que somente as sessões sérias dos espíritos superiores frequentam. Se a reunião não for séria, a gente já viu muito do que precisa para a reunião ser séria nos outros estudos, os espíritos superiores não vão comparecer. Aqui eu quero iniciar uma conversa que nós vamos desenvolver nos próximos vídeos, inclusive. Uma outra noção equivocada que se trouxe para o meio espírita, que também não está nas obras de Kardec. Nós criamos no século XX uma noção, um entendimento da relação entre nós e os espíritos guias e superiores. Nós construímos o entendimento dessa relação que não é o entendimento espírita das obras de Kardec. Isso é importantíssimo a gente tratar. Por quê? Porque a gente vai ver que quando a gente for criticar a obra Nosso Lar, a obra do André Luiz, muitas pessoas vão trazer essa discussão. A ideia de que
aquilo que eu preciso para os espíritos superiores estarem comigo, os critérios, os requisitos, a gente modificou eles. A gente trouxe critérios muito ligados às religiões tradicionais e não os critérios que o Espiritismo coloca. A gente vai ver que a teoria espírita desenvolve uma teoria de livre-arbítrio e uma teoria de justiça, que é muito baseado na fala do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Então, depende da minha moral, da minha vontade, se eu, através do uso da minha livre vontade, do meu livre-arbítrio, eu procuro me sintonizar e atrair os espíritos superiores, eles sempre vão me auxiliar, os espíritos superiores. Mas se eu não fizer a minha parte, os espíritos superiores cumprem a lei de liberdade e a lei de justiça. Eles nos deixam, eles respeitam a nossa decisão, as nossas escolhas. E aí nós ficamos à mercê dos espíritos inferiores. Se nós, através da nossa vontade, tivermos ideias, pensamentos e comportamentos que simpatizem com os espíritos inferiores, nós teremos a influência dos espíritos inferiores. E se nós usarmos da nossa vontade para termos comportamentos que atraem os espíritos superiores, nós teremos a proteção e a influência dos espíritos superiores. Vejam como é lógico e como é justo. Os espíritos superiores não desrespeitam as leis de Deus. Isso seria ilógico, seria injusto. Então, os espíritos superiores, quando eles veem que a gente não os ouve, eles se retiram. Mas é óbvio que eles se retiram por respeitar as nossas escolhas. Mas todas as vezes que a gente muda de atitude, eles vão estar ali para nos auxiliar. Não se trata de uma retirada porque eles se sentiram ofendidos ou ficaram irritados, impacientes. Não, é porque eles respeitam a nossa livre escolha. Então a gente tem que ter muito cuidado, nós vamos desenvolver mais isso, porque isso é muito importante. Se criou uma ideia no movimento espírita, mas os espíritos superiores não deixariam, mas o médium é protegido porque ele é santo, porque então ele não, os espíritos superiores, guias, não deixariam o médium ser enganado. A gente vai ver que não é ingênuo assim. Todos nós estamos sujeitos a erros e influência dos espíritos inferiores, justamente porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós só estaríamos livres dessa influência se nós fôssemos espíritos puros, perfeitos. Então nós, não sendo espírito puro, perfeito, a gente está sim à mercê dos espíritos inferiores. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que todas as comunicações a gente vai ter que usar a lógica, a razão, analisar, refletir, comparar, usar as obras de Kardec como parâmetro, questionar, conversar, dialogar. Essa ideia de que simplesmente eu estou protegido independente do que aconteça e os espíritos bons e superiores vão proteger, não é a proposta do verdadeiro espiritismo. Esse é um ponto. O outro ponto é sempre o exagero, que é o erro, né? O outro ponto é a ideia que o movimento espírita criou de que para eu ter os espíritos superiores e para eu ter a influência deles e a ajuda deles, eu tenho que ser uma pessoa santa, missionária e que não erre. Esse também é outro erro. Quando eu vou falar do que é preciso para atrair os espíritos superiores, o movimento espírita cria uma ideia exagerada de que eu precisaria ser altamente moralizado. Então essas duas ideias estão equivocadas. Tanto a ideia de que eu sou protegido a qualquer custo e eu não vou estar sujeito a ser enganado pelos espíritos, só porque eu realizo alguma prática ou falo do espiritismo ou sou uma pessoa muito devotada.
Esse é um equívoco. E o outro equívoco é achar que para poder ter os espíritos superiores nos ajudando e nos influenciando, eu preciso de algo muito difícil. São dois erros. O que diz a teoria espírita nas obras de Kardec? Depende das minhas ações, dos meus pensamentos. E as minhas ações e os meus pensamentos dependem da minha vontade, da minha intenção. Então eu posso ser alguém inferior, nós somos inferiores, a grande maioria de nós. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus erros, eu tenho os meus vícios morais, eu tenho os meus momentos de desequilíbrio, mas isso não impede que eu use da minha força de vontade e atraia os bons espíritos e seja auxiliado por ele. Então eu não preciso ser alguém extraordinário, missionário, ou que só vive para falar de Jesus e do Espiritismo. Ou só vive para mediunidade. Isso é um outro equívoco. Então eu posso ser uma pessoa normal. Eu sou um pai de família, uma mãe de família, tenho os meus problemas no meu casamento, tenho os meus filhos, há conflitos, às vezes a gente se desentende, tenho o meu trabalho normal, tenho minhas dificuldades, tenho os meus momentos de lazer, de prazer. Sou uma pessoa comum. E mesmo assim posso praticar a mediunidade, posso estudar o Espiritismo e posso evocar os espíritos superiores e ter a ajuda deles tanto para aprender Espiritismo quanto para minhas questões pessoais morais, para ter orientações deles, desde que eu tenha um mínimo de boa vontade, sinceridade e boa intenção. Mas sabendo que eu vou ter momentos de que eu não sintonizo com eles, que eu não ouço eles, que eu erro. Mas aí, quando eu quero, e eles veem que a gente realmente quer de coração e está pedindo, eles vêm. Eles só se retiram quando eu, por livre escolha, sou irresponsável, liviano, orgulhoso, pretensioso. Então eu espero que tenha ficado muito claro, e nós vamos desenvolver isso depois. Esse ponto. Todos nós temos um espírito protetor, um anjo guardião, que é um espírito superior. Todos nós. Não é só o médium fulano de tal, o missionário, a pessoa que vive só para falar da sua crença. Não é. Todos nós. Desde a pessoa mais infame, cruel e maldosa do mundo. Todos têm um espírito anjo guardião que lhe protege. E todos nós podemos evocar e ter a ajuda dele. Mesmo que a gente não seja superior. A gente vai ter a prova disso que eu estou falando lendo a teoria espírita, nas obras de Kardec, e raciocinando. Um raciocínio muito simples. Deus seria injusto se para eu me comunicar com os espíritos superiores eu tivesse que ser superior, aí eu já não precisaria mais, porque eu já seria espírito superior. É justamente porque eu sou inferior que eu preciso da ajuda dos espíritos superiores. É porque eu sou ignorante, é porque eu sou fraco, é porque muitas vezes eu sou imoral, eu preciso da ajuda deles. E eles nos ajudam quando a gente realmente quer, mesmo falhando e errando. Eles só nos abandonam quando a gente não quer ouvir eles ou quando a gente é responsável por livre escolha, realmente. A gente escolhe fazer o mal, a gente escolhe não ouvir eles. Mas aí eles nos respeitam. Se a gente não atende os critérios, eles não vão nos ajudar. Mas os critérios são simples, é isso que eu quero deixar muito claro. Porque se passou a ideia no movimento espírita no século XX de que só pessoas especiais têm o seu guia espiritual porque elas são missionárias. Isso é um erro, todos nós temos. E eles sempre nos ajudam. E muitas pessoas acham, eu não sou digna de evocar um espírito superior, mas você tem um anjo guardião e ele está sempre disponível para você se você fizer aquilo que precisa ser feito e que é simples. Se pedir de coração, com boa intenção, com seriedade, se colocar na posição humilde. Eu sei que eu erro, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou ignorante, eu quero aprender, me ajudem. E aí eles vão dar as orientações. Se você não seguir, você sofre as consequências naturais, lei de justiça. Você acaba ouvindo outros espíritos e quebra a cara. E no momento que a gente aprende, se arrepende, quer mudar, os espíritos superiores
nos ajudam de novo. Esse é o ciclo. Então, respeitando a lei de liberdade, a lei de justiça, o bom senso. Vejam como é claro e simples a teoria espírita kardeciana. A gente que inventou coisa no movimento espírita. Então, é uma atitude de humildade, porque a gente vai chamar os espíritos superiores porque a gente quer aprender com eles. A gente quer a ajuda deles. A gente não vai chamar os espíritos superiores porque eles vão nos ditar livros para a gente ensinar coisa para os outros. Ou para a gente desenvolver o espiritismo. É por isso que muitas pessoas pensam que não são dignas de chamar os espíritos superiores. Porque ensinaram errado para elas na casa espírita, por que a gente chama? Porque a ideia que se passa é o espírito superior só vem se é para ditar uma obra ou para dar um ensinamento moral para todos. Não, não, não. O nosso anjo guardião, que todos nós temos, cada um tem um, que é um espírito superior, a gente chama eles para nos ajudar, primeiramente a nós, a tratar da nossa ignorância e dos nossos vícios morais, dos nossos equívocos morais. E também para nos ajudar a ajudar as outras pessoas. Agora, claro, se eu tiver nesse ajudar a outra pessoa uma ideia de arrogância, de que eu sou especial, de que a minha missão é ajudar o outro, e não entender que eu também sou um espírito inferior que precisa de ajuda, aí esse meu orgulho vai fazer com que eu sintonize com outros espíritos. Mas então eu tenho que escolher os espíritos têm que participar, eu tenho que escolher os superiores, e todos nós podemos, e todos nós temos um anjo guardião que é um espírito superior para nos auxiliar. Para nos auxiliar a entender a obra de Kardec e as questões morais, principalmente as questões morais, que vai tratar do nosso mundo íntimo. Que num grupo grande na casa espírita, não tem como eu tratar propriamente do meu problema. Agora, eu evocando em casa para tratar do meu problema, o espírito pode me atender para aquele problema específico, daí ele me dá orientações mais precisas. Senão, na casa espírita, eu tenho orientações genéricas. Então, é muito importante que a gente entenda todo esse processo. Porque aí faz sentido o que Kardec está falando. Então, se não tiver seriedade, os espíritos superiores se retiram, eles não vêm. Então, vou citar alguns exemplos para ficar claro. Imagina que eu evoque os espíritos com arrogância. Olha, veio o espírito superior, me deu uma orientação porque eu preciso dar essa mensagem para o fulano de tal, que é uma pessoa muito imoralizada. Veja, isso é arrogância, porque eu acho que a função é ele orientar outra pessoa. Mas nós temos que nos esclarecer e nos melhorar. Essa preocupação com a moral do outro, isso é vaidade, é orgulho, é arrogância. Quando a gente acha que tem que melhorar o outro. O máximo que a gente pode fazer é tentar ajudar o outro. Mas sempre com limitações, porque cada um segundo as suas obras. O nosso objetivo principal é nós sermos melhores, não ficar criando teoria para os outros. Então as orientações que a gente compartilha aqui, a gente deve se preocupar primeiro em viver e tratar disso. Por exemplo, imagina que a gente ficasse falando sobre estudar Kardec e a gente não estudasse. Ou se tornar uma pessoa melhor e a gente não procurasse ser. A gente tem que focar na gente. Às vezes a gente está preocupado com os outros, mas isso, dizendo que é caridade, mas não é. É orgulho, é vaidade, porque é mais fácil cuidar da vida alheia do que enfrentar os nossos monstros internos. E os espíritos superiores vão saber quando é de boa intenção ou quando é arrogância. Ou imagina que eu evocasse os espíritos para dizer assim: me explica as questões do espiritismo. Mas eu não estudo, eu não leio, eu não li as 23 obras e eu quero que eles me orientem. É óbvio que isso é arrogância. Porque os espíritos vão me ajudar a entender as obras se eles perceberem que eu me esforço por ler e tentar entender. Agora, se eles veem que eu sou preguiçoso e não leio, adivinha que espíritos que nós vamos por justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Eu sou orgulhoso e arrogante, preguiçoso, não quero ler, não quero estudar, e quero que eles me expliquem as questões. Eu vou me sintonizar com espíritos mentirosos e vou ser enganado por eles. Veja, é uma consequência natural da nossa arrogância. Agora, se eles veem que eu sou esforçado no estudo,
E aí eu estou pedindo ajuda deles, aí é outra história. Então a gente vai ver que os espíritos vão sempre dar orientações. À medida que eles veem que a gente não segue, a gente cai na armadilha dos inferiores, né? Aí vem o inferior que se passa por ele, que mente. E aí fica nos dando várias orientações, mas que são falsas, são mentirosas. Mas a gente não caiu na lábia do espírito inferior porque a gente é coitadinho inocente. É porque algo a gente fez de errado. Isso que é importante a gente entender. Nós vamos tratar. O próximo assunto, depois que a gente encerrar esse do estudo, vai ser a questão da obsessão. A gente vai estudar a obsessão dos médiuns para desmistificar muitas ideias que o movimento espírita criou. Não, o fulano é protegido. Tudo que vier dele é bom porque ele é protegido. A gente vai ver que isso não existe. Que para cada mensagem eu vou ter que ter o cuidado de analisar, refletir, comparar. Então, as que reina, sobretudo as que reina a perfeita comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem. Então, os espíritos. Eu já vi muito isso, eu convivi muitos anos com o movimento espírita, a fundo mesmo, nos bastidores e um nível muito abrangente. Eu chegava nas cidades, as casas espíritas, todo mundo estava se odiando. Um ficava falando do outro. A gente visitava um, aquele um falava dos outros. Visitava o outro, aquele outro falava desse. Todo mundo estava em conflito, ninguém concordava, todo mundo se odiava, estava irritado, não tinha comunhão de ideias, cada um puxava para um lado. Mas aí, quando todas estavam no mesmo ambiente, na casa espírita, era a máscara, né? Todo mundo sorria, se abraçava, falava manso, falava de Jesus, chorava. O que essas pessoas não percebem é que os espíritos sabem dos nossos pensamentos, das nossas intenções, dos nossos sentimentos. Então não adianta eu fingir bondade, fingir união. O que essas pessoas deveriam fazer? Elas deviam se reunir e resolver o problema. Resolver o conflito. Resolver. A gente tem que resolver, porque enquanto ficar aquele clima de antipatia, de irritação, de contrariedade, a gente não atrai os espíritos superiores. Lembra? É uma questão de justiça, de causa e efeito. Qual é a causa? São sentimentos ruins. Aí a gente vai fingindo que todo mundo se ama e se gosta para a sessão de conversar com os espíritos. Quais são os espíritos que vão estar ali influenciando e comandando aquele grupo? Os inferiores. Aí eles vêm, mentem, se passam por anjo guardião. E a gente acredita. Mas a gente não para refletir como que o nosso centro espírita, onde todo mundo está se odiando, os espíritos superiores vão estar ali. Não vão. O movimento espírita, ele, na aparência, a primeira vez que tu chega na casa espírita, parece tudo muito lindo, muito belo. Quando você começa a se envolver, você vê que o movimento espírita é rachado, é dividido, tem sentimentos contrários, não é unido, porque como a gente segue muitos autores diferentes, aliás, isso é a tática dos espíritos inferiores, nos dividir. É por isso que a gente é dominado pelos espíritos inferiores no movimento espírita. Porque a gente não resolve o problema. A gente finge que resolve. Como? Como a gente fazia antigamente na igreja que a gente frequentava. A gente finge que é bom. Mas a gente ignora que o próprio espiritismo ensina que não adianta fingir. Os espíritos sabem dos nossos pensamentos e sentimentos. Então a gente tem que resolver o problema. E muitas vezes resolver o problema vai ser separar. Se os grupos não conseguem ter simpatia, sentimento verdadeiro, porque eles têm ideias muito divergentes, separa. Cada um cria o seu grupinho. E não vai ficar atacando o outro, vai respeitar, mas separa. Eu vou ficar com os meus amigos, com aqueles que eu tenho mais sentimento, mais união, mais simpatia. Porque aí a gente não vai ficar o tempo inteiro brigando, discutindo, desgastando. E aí eu tenho condições de atrair os bons espíritos. Não é que a gente não possa discordar, cuidado. Que também agora tem esse papo aí no movimento espírita, que se eu discordar, eu vou estar causando, vou estar atraindo os maus espíritos. Não é simplesmente discordar.
Mas a gente sabe, basta usar o bom senso simples, a prática sim. A gente sabe a diferença quando a gente discorda de um amigo, da pessoa que a gente gosta, para quando tem animosidade, antipatia, a gente não gosta da pessoa. Aí é diferente. Ou a gente resolve ou a gente separa. Porque se não fizer uma dessas duas coisas, não vai atrair os bons espíritos. E aí vão vir os mentirosos. É a história da casa espírita, do movimento espírita. E ele está dizendo aqui. Está dizendo. Eles só vão a sessões sérias, que sobretudo reina perfeita comunhão de pensamentos e sentimentos. Então esse é um grande problema que o movimento espírita não resolveu. As pessoas, elas têm antipatia e estão ali convivendo, fingindo que tem simpatia. E óbvio que quando a gente finge, quais os espíritos que a gente tem junto da gente? Óbvio que não são os superiores. E se os superiores notarem que a gente está realmente agora tentando resolver o problema, aí a gente atrai eles. A gente poderia se reunir, evocar os espíritos superiores e dizer assim: nós estamos tentando aumentar a comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem, estamos tentando resolver o problema. Aí a gente começa a mudar os tipos de espíritos que frequentam aquela reunião. E se a gente perceber que não consegue criar essa simpatia, separa. Que é outro mito que se criou no movimento espírita. Não pode, porque nós temos a missão, a gente se comprometeu em ficar aqui unidos. Se a gente se separar, nós estaremos. Não! A gente não tem que estar num ambiente de briga, discussão, raiva, antipatia. Não! Fica só com as pessoas que têm o mesmo ideal que você. E que as divergências são mínimas. E mesmo quando há divergências mínimas, não há ódio, rancor, ciúme, inveja. A pessoa não se sente altamente ofendida porque tem intimidade, tem amor, tem carinho, tem respeito, tem amizade. Percebam como é simples. Mas como a gente não fez isso na casa espírita, eu citei aqui os exemplos, e eu sei que isso é geral, por isso que esses espíritos, as pessoas às vezes se perguntam onde é que estão os espíritos da época de Kardec. Eles estão aí para nos ajudar, é que a gente não sintoniza com eles. Pelo nosso comportamento e porque a gente não chama eles. Porque a gente aprendeu com outros inferiores, como o Emmanuel, a não chamar eles. Olha como a gente caiu na armadilha dos espíritos inferiores que tomaram conta do movimento espírita. E aí ele diz: a leviandade e as questões ociosas os afastam. Os afastam. Então, notem que precisa ficar muito claro nesses nossos estudos. Os espíritos superiores não se submetem a tudo. Para que a gente não tenha ingenuidade. Ah, e a casa espírita é um local protegido. Como esses autores, a gente vai ver que o André Luiz faz isso, cria essa ideia que a casa espírita é o local protegido. Aí, independente do que fizer ali, a gente tem a proteção. Isso é papo de espírito inferior, justamente para continuar ali. Aí a gente não resolve os problemas e continua vítima deles. Mas vítima porque a gente escolheu. Não, a casa não existe local protegido. Não existe local protegido. Casa protegida. Porque o que determina a influência dos espíritos são nossos pensamentos e atos. Se não tiver comunhão, tem brecha. A própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de Kardec, que tinha como guia espiritual o espírito de verdade, Jesus, espírito puro. Às vezes as pessoas não param para pensar, né? As pessoas admiram o Chico porque tinha o Emmanuel como guia. Mas elas não admiram Kardec que tinha Jesus como guia. Então a sociedade dele, a gente vai ver que tem exemplos na revista espírita que o espírito vai se comunicar e é um mentiroso que se intromete no lugar dele. Há uma passagem assim. E aí Kardec percebe, porque Kardec era racional, e evoca São Luís, o presidente espiritual da sociedade espírita deles, e pergunta, ué, mas por que isso aconteceu? E aí São Luís, o que São Luís explica? Pessoas que estavam presentes na reunião estavam com pensamentos levianos. Abriu uma brecha.
a sociedade de Kardec, dos espíritos mais superiores, demonstrando que não adianta a gente criar essa ideia ilusória do local sagrado e protegido. A casa espírita é protegida, a minha casa não é. Não é, nem depende do lugar, porque é o conjunto de pensamentos. E a gente tem que sempre trabalhar por cada vez mais ser homogêneo para o bem. Mas, embora sempre vai ter falhas, por quê? Porque a gente é falho. E é por isso que a gente nunca pode abdicar da razão, da análise, da revisão, de procurar ser melhor. Percebe o processo? Espero que esteja ficando claro como que é, né? Mas que fique claro acima de tudo, essa ideia de que os espíritos superiores nunca nos abandonam, não é verdade. E por que é importante a gente ter essa noção? Para a gente aprender a ter as condições necessárias para os espíritos superiores estarem conosco. Porque senão, eu fico pensando que eles sempre vão me ajudar, porque eu estou na casa espírita, porque eu ajudo gente com fome, porque eu falo em Jesus, aí eu me iludo e deixo de me melhorar e passo a ser guiado por espíritos inferiores. Olha o prejuízo de eu não entender. Agora, quando eu entendo, não, independe simplesmente do lugar ou das tarefas que eu estou fazendo, eu sempre tenho que estar cuidando, eu sempre tenho que estar me desenvolvendo, eu sempre tenho que estar usando a razão, sempre tenho que estar me avaliando, porque eu, mesmo fazendo o bem, eu posso ter a influência dos espíritos mentirosos e ruins, porque eu sempre tenho algum resquício ruim dentro de mim, justamente porque eu sou imperfeito. Isso é importante a gente saber. Porque a gente se mantém sempre em guarda, em vigilância, sempre procurando se melhorar, se esclarecer, analisar o que está vindo. Aí a gente não baixa a guarda. Por isso que é importante falar disso. E o movimento espírita acabou com isso. Para concluir essa fala, eu vou dizer, o movimento espírita criou a ideia de que a casa espírita é protegida, de que se você está fazendo lá ações bondosas, você está protegido, garantido, e os médiuns famosos, então, esses podem fazer a garantia de que eles vão receber só mensagens boas é porque eles têm orfanato, é porque eles são devotados, a gente criou isso, mas não é assim, eu estou aqui dando exemplo. Mesmo que a gente faça tudo isso, como a gente é espírito imperfeito, todos somos, a gente sempre tem brecha e sempre algum ruído vai ter. Quanto mais a gente cuida, estuda, se dedica, o ruído diminui. E quanto mais a gente solta, aí deixa que a ideia de que os espíritos vão fazer, e não depende do nosso esforço, nosso trabalho, nosso cuidado, nosso uso da razão. Se a gente deixa a coisa assim, aí a gente está mais ainda à mercê de cair na enganação dos espíritos. E foi o que aconteceu. A gente tem obras ruins, livros ruins, ideias ruins, um movimento espírita ruim, porque por vaidade e arrogância a gente se julgou que a gente tinha um local protegido. E aí a gente deixou de cumprir com aquilo que realmente precisa ter para ter a tal da proteção. Que é muito mais do que simplesmente ter ações uma vez na semana, ou só porque eu sou dirigente da casa espírita, só porque eu sou médico da casa espírita. Eu tá garantido, só porque eu faço evangelho no lar, a minha casa está protegida, a quadra está protegida. Isso é arrogância, não é verdade. Porque eu posso fazer tudo isso no momento que eu me desequilibro ou me descuido, um espírito pode ali em algum momento trazer alguma informação falsa. Mas então a gente não pode conversar com os espíritos porque sempre vai ter o perigo de se intrometer um espírito inferior. Não, vejam, isso não impede eu de praticar a mediunidade, fazer um bom uso da mediunidade e ter coisas incríveis através da mediunidade. Só que eu preciso saber dessas limitações, por isso que eu vou estar sempre avaliando as comunicações. Eu não posso jogar fora tudo porque o processo não é perfeito. Porque se o processo tivesse que ser perfeito, eu não podia fazer nada na Terra, porque nada na Terra é perfeito. É como se eu dissesse assim, olha, tem acidente de carro, não vamos mais fabricar carro. Tem acidente de avião, vamos acabar com a aviação. Tem golpes através da internet, através do WhatsApp, vamos acabar com a internet, com o WhatsApp, com o celular, vamos voltar para a época das cavernas. Veja, eu não raciocino assim para as outras coisas. Para a mediunidade é a mesma coisa. O erro nosso é que a gente transformou a mediunidade em algo santo
em que eu não preciso usar a razão porque eu vou estar protegido, porque eu estou na casa espírita, ou porque eu falo de espiritismo, ou porque eu ajudo pessoas. Esse foi o erro, percebe? E aí ele diz, ó, o campo então fica livre a turba dos espíritos mentirosos. Kardec está dizendo é que a gente não presta atenção. Se tu não segue esses critérios, os espíritos mentirosos. Quando os espíritos mentirosos vêm, que a gente não está estudando, não está refletindo, que a gente já se julga protegido, para eles é uma festa. Eles dizem, olha lá, o cara acreditou que ele é protegido, mas a gente sabe que ele não é. O espírito inferior sabe. E aí ele faz a festa, porque agora ele tem a porta aberta para fazer o que ele quer. E o enganado achando que está fazendo algo extraordinário e sendo superior, né? Recebendo comunicação do espírito mentiroso. Olha como a gente se ilude. E aí ele mostra, né? Ele dá um exemplo. Se eu pegar uma reunião de pessoas sérias, aliás, de pessoas brincalhonas, passar na rua por um grupo de pessoas que estão ali só para se divertir, eu não paro elas e vou fazer perguntas altamente profundas e filosóficas e obter que respostas eu vou obter dessas pessoas. Quando eu quero informações corretas, precisas, sérias e profundas, eu tenho que procurar as pessoas certas. Para tudo é assim. Para tudo é assim. Se trata de alguma doença, a gente procura um médico. Se é alguma coisa de uma outra área, a gente procura aquele especialista. A gente procura sempre alguém sério da área. Porque a gente já sabe, a gente já sabe que a gente não vai pedir para qualquer um. A gente não vai pedir para qualquer um cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. A gente não vai pedir para qualquer um cuidar da estrutura da nossa casa, da parte elétrica da nossa casa, da segurança da nossa casa, da segurança do nosso dinheiro. Ninguém faz isso em sã consciência. Aí quando se trata de conversar com os espíritos, a gente acha o quê? Estamos protegidos, porque eu falei em Jesus, porque eu vou na casa espírita. Aí a gente larga a importância do conhecimento, do uso da razão, do cuidado, da análise. Então a gente tem que saber os espíritos que nós vamos nos relacionar, pedir para nos ajudar. Então a gente tem que chamar os superiores, tem que chamar, tem que escolher eles e sempre analisar o que está sendo dito. Que não basta só chamar e se guiar pelo nome. Ah, não, mas o nome escreveu ali que é o espírito superior. Bom, mas e o conteúdo? Por isso que você tem que pegar o conteúdo, usar a razão e comparar com a obra de Kardec. Ih, mas está contrariando a obra de Kardec, não é superior. Não é espírito superior. Percebe? Percebe ao mesmo tempo como é simples, mas como não foi feito? Por isso que a gente criou esse projeto. A gente vai ver que o movimento espírita tem, na sua generalidade, uma ideia quase unânime de que o André Luiz e o Emmanuel são espíritos superiores. E o que a gente está fazendo agora com esse projeto? A gente vai comparar o que ele diz, ou seja, o seu conteúdo, com o que Kardec diz. E aí vai ficar claro que eles não são. É que como a gente não fazia isso no movimento espírita, a gente se enganou. Só assim obtereis grandes coisas. Só assim, Kardec está dizendo. Só assim. Se eu não fizer assim, eu não obterei grande coisa. E aí, para mim, uma das frases mais impactantes e que a gente tem que gravar é como ele termina, né? Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que, olha a expressão, os espíritos superiores vos abandonarão. Se a gente não for sério, laborioso, perseverante, eles nos abandonam. Então, isso é importante de entender, eu vou repetir. Esses requisitos, seriedade, perseverança, labor, que está pedindo aqui, não é ser espírito superior para poder ter a companhia dos espíritos superiores. Não, são coisas que dependem da nossa vontade enquanto imperfeito. A gente pode ser imperfeito, mas usar da nossa vontade, nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, para ser sério, para ser laborioso e ser perseverante. E aí eles nos ajudam. Agora, se eles veem que a gente está sendo leviano, levando a coisa de qualquer jeito, sendo preguiçoso, não persevera, a gente
pratica de qualquer jeito, lê de qualquer jeito, estuda pouquinho ou não estuda, e mesmo assim a gente quer os resultados, não vai ter. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente não vai ter ajuda. Se a gente fizer, a gente vai ter. Só depende da nossa vontade. Não precisa ser alguém especial, mas precisa da vontade. Só que se eu acredito em teorias que dizem que não depende da minha vontade, mas que eu já estou protegido, eu vou cair na armadilha. Porque depende sempre da minha vontade e do meu esforço. Porque senão Deus não seria justo. Não seria justo. Por isso que a cada um segundo as suas obras. Eles veem que a gente está procurando estudar, ler, chamar eles com os interesses verdadeiros, sérios, com as intenções sérias, os bons sentimentos. Aí eles nos ajudam. Agora, se eles veem... Porque há muitas pessoas no movimento espírita que no seu trabalho profissional, elas têm um comportamento. Quando envolve dinheiro, quando envolve o patrão, aí elas são cuidadosas, criteriosas, responsáveis. Quando é a casa espírita, que não tem chefe, não tem ninguém monitorando, cobrando, quando ela não ganha nada, porque é um serviço voluntário, ela faz de qualquer jeito. Vocês acham que os espíritos superiores não notam essa diferença? Quando é algo do meu interesse, eu tenho um tipo de esforço e comportamento. Quando é algo voluntário, eu trato de qualquer jeito. Os espíritos superiores veem isso. Eles veem o desdém com que a gente trata, a irresponsabilidade com que a gente trata. Então eu já vi muito isso na casa espírita. Há muitas pessoas que no seu trabalho profissional, que tem chefe e envolve dinheiro, interesse do lucro, elas são de uma retidão, de uma responsabilidade, de um cuidado fenomenal. Na casa espírita, lê de qualquer jeito, tudo de qualquer jeito, tudo vale, tudo pode, porque demonstrando que ela não tem o mesmo respeito quando é algo do interesse dela, quando é algo que não há do interesse dela. Então os espíritos superiores sabem disso. Então é óbvio que quando a gente se comporta assim, nós não vamos ter os espíritos superiores à nossa volta, eles nos abandonam. Até que a gente seja enganado pelos espíritos inferiores, quebre a cara, sofra, acorde. Aí, quando a gente muda a postura, eles voltam. Mas a gente não precisa passar por todo esse processo. Aprendendo aqui com Kardec, a gente já reflete antes. Quais os espíritos você escolheu e está se guiando para aprender espiritismo e as coisas da moralidade? Quais espíritos você escolheu para lhe ajudar a entender o pensamento de Jesus e de Kardec? Quais? Isso vai fazer toda a diferença. E também o esforço e a sua parte que você está fazendo para aprender e entender as coisas. Até o nosso próximo estudo.